Há noites em que o coração de uma mãe se torna o altar mais puro da terra. Enquanto o mundo dorme, ela vela em silêncio, observando o filho adormecido, contando os segundos entre uma respiração e outra, suplicando para que nenhuma dor o alcance. O quarto é pequeno, mas naquele instante se torna imenso, pois é ali que o céu desce para escutar o choro que não faz barulho, o choro que só Deus entende. Cada lágrima derramada no travesseiro é uma semente de fé. Cada suspiro é uma oração que sobe entre os anjos. E é nesse mistério profundo que o Espírito Santo envia São Rafael Arcanjo, o médico divino, para visitar essa mãe que clama por cura. Ele não vem com pressa, mas com precisão celestial, tocando o invisível, restaurando o que parecia perdido, guiando a esperança que vacila, reacendendo a luz onde a dor ameaçava apagar. Hoje, enquanto esta oração ecoa, o céu abre novamente seus portais. E você, que ora agora pelo seu filho, está sendo ouvida. São Rafael caminha ao seu encontro, trazendo a medicina divina que cura o corpo, a alma e o coração. O mistério da intercessão materna. Há um poder sagrado escondido no coração de uma mãe, um mistério tão profundo que nem os anjos ousam medir sua dimensão. É o poder da intercessão, nascido do amor que não exige nada em troca, do amor que sofre e espera, que entrega e confia. Quando uma mãe ora, o universo silencia, o tempo parece deter-se, e até o céu se inclina para ouvir a voz que fala entre lágrimas e esperança. Essa oração é diferente de todas as outras, porque nasce da dor e da fé ao mesmo tempo. É o grito silencioso de quem carregou a vida dentro de si e agora implora ao Criador para que essa vida seja preservada, curada e protegida. A intercessão materna é um reflexo direto do coração da Virgem Maria. Assim como Maria permaneceu de pé aos pés da cruz, sem compreender completamente o mistério que se desenrolava diante de seus olhos, a mãe que ora também permanece firme quando tudo parece perdido. Ela não busca entender o porquê da doença ou da dor. Ela busca apenas estar presente e oferecer seu amor como um sacrifício vivo. Essa entrega é o que transforma a oração em algo mais poderoso do que qualquer palavra. É fé em ação, esperança em forma de suspiro. Quando o arcanjo São Rafael se aproxima de uma mãe em oração, ele reconhece imediatamente a força espiritual que envolve aquele clamor. Ele sente o perfume da confiança, a pureza da intenção, o amor que transcende o medo. O arcanjo, enviado por Deus, se inclina diante dessa entrega e começa a agir nos lugares onde o olhar humano não alcança. Ele toca o invisível. Ele restaura o que está ferido. Ele fortalece o que está enfraquecido. Ele é o médico divino, mas também o guardião do amor que intercede. O poder dessa intercessão não está nas palavras ditas, mas na fé com que são pronunciadas. Mesmo quando a mãe se cala, seu coração continua rezando. A oração se torna respiração, e a respiração se torna presença de Deus. O Espírito Santo habita nesse silêncio cheio de significado e, por meio de São Rafael, transforma a dor em cura, o desespero em confiança, a noite escura em amanhecer de esperança. A oração da mãe é como um rio invisível que corre do coração dela até o trono de Deus. E desse trono desce a resposta, às vezes em forma de milagre, às vezes em forma de paz. Há algo misterioso na maneira como o céu responde à oração de uma mãe. Às vezes, a cura chega de modo imediato e o corpo do filho se restabelece como sinal da intervenção divina. Outras vezes, a cura acontece lentamente, nas profundezas do espírito, onde o consolo e a fé preparam o coração para aceitar o tempo de Deus. E mesmo quando o milagre não se manifesta da forma esperada, algo sempre muda.
A mãe que ora nunca é mais a mesma. Ela se torna templo vivo da fé, mulher revestida de graça, canal da misericórdia divina. O amor que intercede é mais forte do que o medo. Uma mãe pode sentir o coração apertado, o corpo cansado, a alma exausta, mas sua fé continua em pé, sustentada pelo Espírito Santo. Essa fé move montanhas invisíveis. São Rafael se une a ela nesse combate espiritual, combatendo enfermidades visíveis e espirituais, dissolvendo correntes de tristeza, libertando a criança daquilo que oprime o corpo e a alma. Ele trabalha com delicadeza e autoridade divina, porque reconhece que a oração de uma mãe tem um peso especial no céu. Cada lágrima que cai de seus olhos é recolhida pelos anjos. Nenhuma se perde. Elas se tornam pérolas diante de Deus, sinais de uma confiança que não desiste. A mãe que ora não desafia o céu. Ela o convoca com amor. Sua oração é como o perfume do incenso que sobe lentamente e enche a morada divina. O Senhor, em sua infinita compaixão, envia o arcanjo São Rafael para ser o mensageiro dessa resposta. Ele desce envolto em luz, trazendo consigo a medicina espiritual que restaura o corpo e a alma do filho amado. E quando a mãe, exausta, já não tem forças para continuar, São Rafael a envolve em seu manto de paz. Ele sussurra ao coração dela que não está sozinha, que sua oração não foi em vão, que o céu trabalha no silêncio. Nesse instante, a fé renasce. A mãe volta a respirar fundo, segura a mão do filho e sente que algo mudou. Pode ser uma calma inexplicável, uma certeza interior, uma luz que invade o ambiente. Essa é a resposta de Deus, a confirmação de que a oração foi ouvida. O mistério da intercessão materna é, portanto, o encontro entre o humano e o divino. É o amor que se torna canal da graça. É o coração que, ao amar o Filho, toca o coração do Criador. Não há força na terra comparável à de uma mãe que reza com fé. E quando essa oração é unida à presença do arcanjo São Rafael, o médico do céu, o impossível começa a se tornar possível. O corpo encontra alívio, a alma encontra repouso, e a esperança que parecia distante volta a florescer. Se neste momento há dor, medo ou incerteza, saiba que o céu não ignora sua súplica. Sua oração tem peso de eternidade. São Rafael está ao seu lado, intercedendo diante de Deus Pai, pedindo luz, proteção e cura para o seu filho. Confie, permaneça firme, mantenha o coração aberto. A intercessão da mãe é uma ponte entre o sofrimento e a graça, entre a terra e o céu. E é por essa ponte que o arcanjo desce agora, trazendo consigo o bálsamo divino que cura, consola e renova tudo o que foi ferido. Quando a medicina humana atinge seu limite, há um momento em que a ciência silencia e o coração de uma mãe percebe que chegou à fronteira do que é possível aos homens. É quando os médicos, com todo o seu saber e esforço, dizem que nada mais podem fazer, que o remédio não responde, que o corpo não reage. Esse instante tão temido é também o ponto exato onde começa o território do divino. É ali que a esperança é provada, onde o olhar se ergue ao alto e busca, não mais nas mãos humanas, mas nas mãos de Deus, a resposta que ultrapassa toda razão. Quando a medicina chega ao limite, não é o fim, é o início do agir celestial. Deus não desvaloriza o saber humano, pois foi Ele quem concedeu a inteligência aos médicos e a sabedoria à ciência. Mas há um mistério que escapa à compreensão terrena, um espaço sagrado onde apenas a fé pode entrar. Nesse espaço, Deus envia seus mensageiros, e é então que São Rafael Arcanjo se aproxima, o médico divino, aquele que trata o que a ciência não consegue alcançar. O interior da alma, a raiz invisível da dor, o sentido oculto do sofrimento. O coração da mãe se inquieta,
porque deseja ver o filho restaurado, saudável, sorrindo novamente. E nessa agonia sagrada, entre o amor e o medo, ela se lembra que existe um médico do céu. São Rafael é o enviado do Altíssimo, o portador da cura que não depende de instrumentos, o restaurador do equilíbrio que o corpo perdeu, o guardião do dom da vida. Sua medicina não se limita a tecidos e órgãos, mas alcança o invisível, a fé enfraquecida, a esperança esmorecida, a paz perdida. A fé verdadeira começa quando cessam os recursos humanos. É ali que o Espírito Santo sopra mais forte, despertando a confiança de que nada está perdido. Quantas vezes, em silêncio, mães já testemunharam curas inexplicáveis, transformações que desafiaram diagnósticos, melhoras que os médicos chamaram de acaso, mas que o coração reconheceu como graça. São Rafael é o ministro dessas graças, o mediador entre o céu e a terra, aquele que leva o pedido e traz de volta a resposta, envolta em luz. No livro de Tobias, está escrito que o arcanjo foi enviado para curar. Ele restaurou a visão do velho Tobite e libertou o jovem Tobias da influência do mal. Sua missão é de misericórdia e de intervenção divina. Ele age em silêncio com a delicadeza do espírito, penetrando no âmago das situações onde a razão não encontra saída. Quando uma mãe invoca São Rafael, o céu inteiro se move. O arcanjo não é apenas um símbolo da cura, mas a própria presença do poder restaurador de Deus. As mãos humanas curam o corpo, as mãos celestiais curam a alma. Quando ambas se unem, o médico terreno e o médico divino, o milagre se torna possível. A mãe que compreende isso ora não contra a medicina, mas além dela. Ela pede que Deus abençoe cada profissional, cada medicamento, cada tentativa de tratamento e, ao mesmo tempo, entrega ao arcanjo o que escapa à ciência. Ela compreende que há dimensões da vida onde apenas o amor de Deus pode agir. O momento da limitação humana é, paradoxalmente, o momento da revelação divina. É ali que a fé deixa de ser palavra e se torna experiência. A mãe ajoelha, segura a mão do filho e, com lágrimas nos olhos, sussurra: Senhor, eu confio em Ti. E essa confiança, pronunciada entre soluços, tem poder. É uma declaração que abre o caminho para que São Rafael desça, trazendo a cura que vem do alto. Ele toca o ar, o ambiente muda, uma paz diferente invade o espaço. A alma reconhece a presença do sagrado. Nada é impossível para Deus. Essa é a verdade que a fé recorda quando os laudos dizem o contrário. Quando tudo parece ter chegado ao fim, o céu começa a agir. São Rafael é o sinal visível dessa intervenção invisível. Ele visita os hospitais, os quartos silenciosos, as casas em oração. Ele se move entre lágrimas e esperanças, recolhe os pedidos, leva-os à presença do Pai e retorna com o bálsamo celestial. Seu toque não é apenas físico, é espiritual, é redentor. Ele transforma o medo em serenidade, a angústia em confiança, o desespero em entrega, que é nesse momento que o impossível se torna possível. Não porque a dor desapareceu de repente, mas porque Deus está presente dentro dela. A mãe que antes sentia o peso da impotência, agora sente a leveza da fé. Ela entende que a verdadeira cura não é apenas a restauração do corpo, mas o reencontro com a presença viva de Deus em meio ao sofrimento. São Rafael não vem apenas para devolver a saúde, mas para ensinar que cada vida está guardada no coração do Criador. Quando a ciência chega ao limite, Deus abre uma nova porta. O amor divino não conhece fronteiras. A oração da mãe se torna ponte entre a terra e o céu. E por essa ponte, São Rafael atravessa, trazendo consigo a promessa eterna. Aquele que crê, verá a glória de Deus. O que os olhos humanos chamam de fim, o céu chama de recomeço,
O que a razão define como incurável, o amor divino transforma em testemunho. Porque onde há fé, há espaço para o milagre. Onde há uma mãe ajoelhada, há um anjo em movimento. São Rafael, o médico divino do céu. Desde o princípio dos tempos, o nome de São Rafael ressoa como um hino de cura, esperança e restauração. Ele é chamado de o médico divino não por acaso, mas porque sua missão foi escolhida pelo próprio Deus para manifestar a misericórdia que repara o que foi ferido e devolve a harmonia às criaturas. No livro de Tobias, encontramos o testemunho vivo de sua ação. Ele cura a cegueira do velho Tobit, liberta Sara de uma presença maligna e guia Tobias em segurança por caminhos desconhecidos. Através dessas obras, São Rafael revela o rosto compassivo de Deus, que não abandona os que sofrem, mas envia seus mensageiros para trazer luz às trevas humanas. O nome Rafael significa Deus cura, e essa cura ultrapassa os limites do corpo. Ela toca a mente, o coração e o espírito. Ele é o anjo que leva a presença de Deus aos lugares onde a dor tenta se tornar permanente, o que restaura a ordem quando o desequilíbrio ameaça a vida, o que traz serenidade quando o medo paralisa a alma. Quando São Rafael age, não há confusão, desespero ou pressa. Há apenas o movimento suave da graça divina, a sabedoria que corrige com ternura e a força que cura com paz. Muitos o invocam apenas como intercessor de doenças físicas, mas seu ministério é mais profundo. Ele é também o curador das relações quebradas, o restaurador da confiança, o protetor dos caminhos que levam ao bem. Em cada gesto, ele revela que a verdadeira saúde vem de Deus, que o equilíbrio da vida está em viver em harmonia com o Criador. Quando uma mãe invoca São Rafael pelo seu filho, ela desperta no céu uma lembrança sagrada. O amor que move Deus a agir é o mesmo amor que a move a orar. Nesse espelho de amor, o arcanjo desce. São Rafael não trabalha com o ruído do espetáculo, mas com o silêncio da fé. Ele age nas horas em que ninguém vê, nas madrugadas em que o coração humano parece cansado de esperar. Ele toca o invisível, os pensamentos que pesam, os medos que adoecem, as feridas espirituais que sangram em silêncio. Seu toque é como um raio de luz que penetra o interior da alma e devolve o equilíbrio perdido. Ele cura não apenas o sintoma, mas a causa. Ele não apenas remove a dor, mas restaura a paz. A missão de São Rafael é, antes de tudo, uma extensão da misericórdia divina. Onde a humanidade vê fraqueza, Deus vê espaço para o milagre. O arcanjo é o instrumento desse amor restaurador. Ele conduz as orações até o trono do Altíssimo, onde cada súplica é ouvida e respondida no tempo e na forma que mais conduzem à salvação. Quando ele é invocado com fé, ele se manifesta como uma presença que acalma, uma força que sustenta, uma voz que recorda. Nada é impossível para Deus. Há um momento em que o Espírito percebe a diferença entre o curar e o salvar. São Rafael ensina que a cura física, por mais preciosa que seja, é apenas reflexo da cura interior que Deus deseja para todos. Ele convida as almas a verem o sofrimento não como castigo, mas como caminho de transformação, como solo fértil onde floresce uma fé mais pura. A mãe que ora pelo seu filho e o entrega nas mãos de São Rafael está dizendo: Senhor, confio que o teu amor é mais forte que esta dor. E essa confiança é o primeiro passo da verdadeira restauração. Cada vez que o nome de São Rafael é pronunciado com fé, o céu se move. Os anjos o acompanham, levando consigo correntes de luz e paz. A casa se torna um espaço de graça, o ambiente se purifica, o medo se dissolve. Não é imaginação, é o efeito da presença divina. A fé cria morada para o milagre.
O arcanjo, como ministro da cura, traz não apenas alívio, mas transformação. Ele ensina a alma a repousar, a mente a confiar, o coração a entregar-se sem resistência ao amor de Deus. A medicina celestial que ele traz não tem contraindicações, não depende de remédios nem de diagnósticos, mas da abertura do coração. A mãe que ora é o canal por onde essa graça passa. Quando ela pronuncia o nome de São Rafael, está abrindo as portas da sua casa para o próprio céu. E onde o céu entra, o mal recua, a enfermidade perde força e o desespero se transforma em esperança. O arcanjo cobre o filho com suas asas de luz, sela o lar com a presença do Espírito Santo e restabelece o que estava desordenado. São Rafael é o anjo da jornada, da cura e da fidelidade. Ele não abandona quem o invoca, permanece ao lado da mãe que reza, caminha com o filho que luta, sustenta o coração que teme. Ele é o sinal vivo da providência divina, a certeza de que Deus não está distante, mas agindo silenciosamente, com ternura e poder. Sua presença não promete uma vida sem dor, mas uma vida sustentada pela graça. E quando o coração aceita essa graça, mesmo a dor se torna caminho de encontro com Deus. Assim, quando invocamos o nome de São Rafael, invocamos também a esperança. E onde há esperança, há vida. Ele é o mensageiro da cura e o portador da promessa. O Senhor está contigo e não te abandonará. Que a fé dessa mãe, unida ao poder do arcanjo, produza frutos de restauração, força e paz, porque onde a fé e o amor se encontram, o milagre já começou a acontecer. As doenças ocultas da alma. Há enfermidades que não se veem, dores que não sangram, feridas que não aparecem nos exames, mas que corroem o interior como fogo lento. São as doenças da alma. O medo constante, a tristeza sem causa, a ansiedade que aperta o peito, o desânimo que consome a alegria de viver. Em muitas crianças e jovens, essas dores se escondem por trás de sorrisos, e os pais, sem perceber, veem o brilho dos olhos se apagar aos poucos. É nesse campo invisível que São Rafael, o médico divino, revela a profundidade do seu ministério. Ele não apenas cura o corpo, mas visita o coração, onde as causas mais profundas da enfermidade se escondem. A alma humana é delicada como um jardim. Quando é ferida por palavras, rejeições, medos ou traumas, perde a força para florescer. Uma criança que vive cercada por tensões, que carrega inseguranças ou sente falta de amor, pode adoecer sem saber por quê. A dor espiritual afeta o corpo, o sono, o apetite, a energia. É um grito silencioso, pedindo cura e acolhimento. São Rafael, que conhece as estruturas invisíveis da alma, se inclina sobre essas feridas com compaixão. Ele toca onde ninguém pode tocar, restaura o que foi danificado, reequilibra o que foi quebrado. Ele age com a suavidade do Espírito Santo, derramando paz onde havia perturbação. Essas doenças interiores são, muitas vezes, mais graves que as físicas, pois o corpo obedece à mente e o coração. Uma alma abatida enfraquece o corpo e um coração curado o fortalece. São Rafael compreende que o ser humano é unidade. Corpo, mente e espírito formam um só templo. Por isso, ele não cura uma parte, mas o todo. A oração que invoca o arcanjo o convida a percorrer as memórias, as dores antigas, os ressentimentos que adoecem o presente. Ele penetra nas profundezas e libera a alma das amarras que aprendem ao sofrimento. Muitos males da alma se originam na falta de perdão. O perdão não é esquecimento, mas libertação. A mãe que ora pelo filho e pede a São Rafael que o cure espiritualmente está, na verdade,
pedindo que o Espírito Santo apague as marcas invisíveis que impedem a alegria de florescer. Cada palavra de rancor dissolvida, cada lembrança dolorosa purificada, torna-se espaço para a luz divina agir. A cura espiritual é, antes de tudo, uma libertação. Quando São Rafael toca a alma, ele também toca as emoções, as recordações, os pensamentos e restaura o equilíbrio que foi perdido. Em muitas casas, a enfermidade espiritual começa com o desânimo, a falta de oração, o afastamento de Deus. Quando a fé se apaga, a alma enfraquece e o mal encontra espaço. Mas basta um coração aberto e uma súplica sincera para que a luz retorne. São Rafael é o portador dessa luz. Ele traz consigo a presença do Espírito Santo, a força que renova e faz novas todas as coisas. Quando o arcanjo entra, a escuridão se dissipa, a mente se acalma, o coração se enche de paz. Mesmo sem perceber, a criança ou o jovem começa a dormir melhor, a sorrir com mais naturalidade, a recuperar o gosto pela vida. É o sinal silencioso da cura interior acontecendo. A mãe que reza talvez não veja o que está sendo restaurado, mas deve acreditar. Toda oração sincera é escutada. São Rafael age no invisível. Ele cura o que ainda não se manifestou, previne o que poderia acontecer, protege o futuro daquele filho com o escudo da graça. Sua ação é constante e sutil. Ele restaura laços, reconstrói afetos, inspira palavras de reconciliação. Onde havia distanciamento, ele faz nascer proximidade. Onde havia culpa, ele derrama perdão. Onde havia medo, ele semeia confiança. As doenças da alma são as mais silenciosas, mas também as mais suscetíveis à ação do amor. Nenhuma alma é tão ferida que não possa ser restaurada por Deus. São Rafael, ministro da misericórdia divina, recorda que cada dor tem um propósito redentor quando é oferecida a Deus. Quando a mãe entrega ao arcanjo as dores do filho, ela o ajuda a caminhar em direção à liberdade interior. E essa libertação se manifesta em gestos simples: um olhar mais sereno, uma vontade nova de recomeçar, uma paz que o mundo não entende, mas que vem do alto. O arcanjo não apenas cura, ele educa a alma, ensina-a a confiar, a esperar, a descansar em Deus. Ele mostra que o sofrimento não é o fim, mas o início de uma transformação. As dores espirituais, quando entregues a Deus, se tornam portas de crescimento e santificação. E quando uma mãe reza por essa cura interior, ela participa do trabalho divino de reconstrução do coração humano. Sua oração se torna instrumento de restauração, canal de graça, ponte entre o Filho e o amor eterno. Por isso, não se deve temer o que é invisível. O invisível pertence a Deus. É nesse espaço que os anjos operam os maiores milagres. São Rafael continua sua missão com paciência infinita, percorrendo as casas, os quartos, os hospitais, os corações inquietos. Ele é o sinal de que o céu não se esqueceu de ninguém. Ele é o mensageiro que recorda. Mesmo as feridas que não aparecem aos olhos são vistas por Deus. E diante desse olhar divino, toda dor encontra sentido, toda sombra é vencida pela luz. Assim, quando o corpo parece cansado e o espírito abatido, invoque São Rafael. Ele vem com a suavidade de quem sabe curar sem ferir, iluminar sem ofuscar, restaurar sem julgar. Ele vem trazendo o bálsamo que o mundo não pode dar. A paz interior, a serenidade do espírito, a harmonia entre corpo e alma. Ele é o médico das profundezas, o restaurador do invisível, o anjo que desce a dor humana apenas para lembrá-la de que tudo o que foi ferido pode ser curado, e tudo o que foi perdido pode ser reencontrado à luz de Deus.
o anjo enviado pelo Espírito Santo. Há momentos em que o Espírito Santo sopra sobre a terra, e nesse sopro divino, os arcanjos se movem trazendo mensagens, curas e revelações. Entre eles, São Rafael é o mensageiro da saúde e da paz, mas também o portador da presença viva do Espírito. Sua missão não é apenas agir, mas manifestar o modo como o Espírito de Deus trabalha, com suavidade, discernimento e amor. Quando ele é invocado, não vem sozinho. Ele chega envolto na força silenciosa do Espírito Santo, porque toda cura autêntica procede dessa união perfeita entre o anjo e o sopro de Deus. O Espírito Santo é a fonte de toda vida e renovação. É ele quem dá poder à palavra, quem transforma a oração em ação e a fé em milagre. São Rafael é o canal por onde essa energia divina se distribui. Quando a mãe ora pedindo a cura do filho, ela, talvez sem perceber, está chamando também o Espírito Santo para agir. É ele quem toca os corações, quem purifica os pensamentos, quem restaura a esperança. A presença de São Rafael é, portanto, o sinal visível dessa presença invisível de Deus que paira sobre tudo o que vive. O Espírito de Deus se move como uma brisa leve, e São Rafael acompanha esse movimento. Ele traz consigo uma luz dourada, quase imperceptível, que envolve o ambiente em serenidade. Essa luz é mais do que símbolo, é uma ação real da graça. Onde ela toca, o medo cede espaço à confiança, o choro dá lugar à paz, o corpo se acalma, a alma se renova. O Espírito Santo não apenas observa o sofrimento humano, ele o transforma em caminho de santificação. E São Rafael é o ministro desse mistério, o anjo que prepara o coração para receber a visita do Consolador. Toda cura é obra do Espírito Santo, e toda intercessão que chega ao céu é inspirada por ele. É o Espírito que desperta na mãe o impulso de rezar, que sustenta suas lágrimas, que traduz suas palavras diante de Deus. Quando ela invoca São Rafael, o Espírito age com poder, guiando a oração como se fosse um rio que flui até o coração do Pai. Nada é desperdiçado. Cada palavra dita com fé é recolhida e transformada em luz. A resposta pode não vir de imediato, mas começa no instante em que a oração é pronunciada. É nesse momento que o Espírito Santo e São Rafael se unem em ação divina. Há uma harmonia misteriosa entre os movimentos do céu e as súplicas da terra. Quando uma mãe ora com o coração sincero, os anjos se aproximam. E quando São Rafael vem, ele traz consigo o sopro do Espírito, aquele vento sagrado que atravessa paredes, rompe correntes e renova o que estava morto. O Espírito Santo não é apenas uma força, é uma pessoa viva, amorosa, que deseja habitar o coração humano. Ele se manifesta em paz, e onde há paz, há cura. São Rafael é o mensageiro dessa paz. Ele desce sobre os lares como um raio de luz suave, invisível aos olhos, mas sentida pelo coração. Muitas mães relatam sentir uma calma repentina, uma presença doce, um calor leve no peito enquanto rezam. Isso não é acaso, é sinal da ação conjunta do Espírito Santo e do Arcanjo. É a resposta que chega antes do milagre se manifestar. É a confirmação de que Deus ouviu. O Espírito Santo trabalha no tempo de Deus, e esse tempo não se mede em dias ou horas, mas em propósitos. Às vezes a cura física é imediata, outras vezes a cura espiritual vem primeiro, preparando o corpo para o milagre. São Rafael, como servo fiel do Espírito, sabe o que cada alma precisa. Ele não age segundo a impaciência humana, mas conforme a sabedoria divina. E essa sabedoria nunca erra. O encontro entre o Espírito e o Arcanjo é como o encontro entre o sopro e a chama. O fogo do amor divino se acende
e começa a purificar tudo o que estava corrompido. É por isso que, após uma oração sincera, muitos sentem vontade de chorar, de perdoar, de recomeçar. Não é apenas emoção, é o Espírito Santo limpando, curando, preparando o terreno da alma para uma nova vida. São Rafael é o instrumento que conduz essa energia celestial com precisão e ternura. Quando o Espírito Santo e São Rafael atuam juntos, o lar se torna um santuário. As palavras ditas em oração ganham poder. O ar parece mais leve. O ambiente, antes carregado de preocupação, se enche de fé. É a presença divina tomando forma, transformando a atmosfera, santificando o espaço. A criança que dorme, o filho que sofre, o coração da mãe, tudo é envolvido nessa corrente de amor e cura. Deus nunca abandona os que clamam com fé. O Espírito Santo é o elo permanente entre o céu e a terra, e São Rafael é o mensageiro que torna esse elo palpável. Ele é o anjo da presença, o que traz o sopro de vida, o que renova a esperança. Quando uma mãe ora e sente que algo mudou, ainda que não saiba explicar, é o sinal de que o Espírito passou e o arcanjo respondeu. Assim, cada oração se torna uma comunhão, cada lágrima se torna oferenda, cada suspiro é traduzido pelo Espírito Santo diante de Deus. E São Rafael, fiel servo do Altíssimo, leva essa súplica até o trono da graça, onde o Pai decide o tempo e o modo de agir. Nada se perde, tudo é transformado. O que parecia dor se torna força. O que parecia impossível se torna testemunho. E o que parecia silêncio era apenas o som do Espírito Santo preparando o milagre que está por vir. A oração da mãe como santa oferenda. Quando uma mãe dobra os joelhos e começa a rezar pelo seu filho, algo invisível se move entre o céu e a terra. O que muitos veem como desespero, Deus reconhece como sacrifício. A oração que nasce da dor é uma das mais puras formas de amor, porque não pede por si, mas por outro. E é nesse gesto que o milagre começa. A mãe que ora não está apenas falando com Deus, ela está oferecendo a vida do seu filho no altar do amor divino, como uma chama que não se apaga, mesmo quando o vento da incerteza sopra com força. A verdadeira oração não é um ato de desespero, mas um ato de entrega. O coração que confia se transforma em cálice e nele Deus derrama a sua graça. Quando uma mãe reza com fé, cada palavra se torna semente, cada lágrima se converte em intercessão e cada suspiro é recolhido pelos anjos. São Rafael, o médico divino, se aproxima dessa entrega como um sacerdote celestial. Ele vê na dor materna o reflexo da Virgem Maria aos pés da cruz. Assim como Maria ofereceu o próprio filho ao Pai, confiando na promessa da ressurreição, essa mãe também oferece o seu filho, acreditando que o amor de Deus é maior que qualquer enfermidade. A oração, quando feita em estado de amor, deixa de ser súplica e se torna oferenda. A mãe que ora entrega o que tem de mais precioso, o filho que ama, nas mãos daquele que tudo pode, e essa entrega move o coração de Deus. A oração sincera não tenta controlar o resultado, ela confia. Ela não diz, faça como eu quero, mas faça segundo a tua vontade, Senhor. E é essa confiança que abre as comportas do céu. São Rafael, movido pela fé dessa mãe, desce com suas asas de luz e pousa sobre o lar. Ele não vem com pressa, porque a pressa é humana, mas vem com propósito, porque o tempo de Deus é perfeito. Nesse momento, a casa se transforma em templo. O silêncio se torna sagrado e até o ar parece diferente. A mãe, muitas vezes sem perceber, entra em comunhão com o próprio mistério de Cristo. Sua dor se une à dor do Salvador. Seu amor se une ao amor da Mãe de Deus. É nessa união que a oração se torna santa.
O sofrimento que antes pesava agora tem sentido, porque se transformou em caminho de redenção. São Rafael recolhe essa oração como um perfume e a eleva ao trono do Altíssimo, onde ela é acolhida com ternura e respondida com sabedoria. O arcanjo entende que a oração de uma mãe é mais poderosa que 1000 palavras de fé repetidas sem coração, porque é amor puro, sem cálculo, sem dúvida. Ela reza até quando não vê, até quando tudo parece perdido. E é nessa perseverança que o céu se comove. O amor materno é uma das linguagens mais compreendidas por Deus, porque Ele mesmo escolheu vir ao mundo através de uma mãe. Por isso, cada mãe que ora é imagem viva de Maria, e cada filho que sofre é imagem viva de Cristo. A oração de uma mãe, quando feita com o coração cheio de fé, tem poder de atravessar tempestades espirituais, quebrar barreiras invisíveis e trazer à luz a cura que estava reservada no coração de Deus. O altar da oração não precisa de incenso ou coro, precisa apenas de amor. E quando esse amor é oferecido em forma de prece, ele se torna um sacrifício agradável a Deus. São Rafael, testemunha desse amor, age como um mediador entre a terra e o céu. Ele recebe a súplica, apresenta-a a Deus e, com a permissão divina, distribui as bênçãos sobre aquele filho. Às vezes, a cura vem na carne, outras vezes, na alma. Às vezes, o corpo é restaurado, outras, a fé é fortalecida. Mas em todos os casos, a graça se manifesta. É por isso que a oração deve ser contínua, como o bater do coração. Mesmo quando o cansaço domina, mesmo quando as lágrimas parecem não ter fim, ela deve permanecer. Porque cada oração é uma pedra lançada sobre o rio do impossível, e um dia esse caminho se completa. Deus não ignora a constância. Ele vê a mãe que reza todos os dias, que fala com o filho enquanto dorme, que pede proteção a São Rafael antes de o cobrir à noite. Ele escuta, mesmo no silêncio. E quando o tempo certo chega, a resposta vem. Pode ser uma melhora repentina, um diagnóstico revertido, um alívio que ninguém consegue explicar, uma paz que toma conta do lar. Isso é o sinal da visita de São Rafael. Ele vem em nome do Espírito Santo e deposita a graça onde a fé permaneceu firme. Ele unge a mãe com serenidade, o filho com saúde e o lar com luz. Essa unção é invisível, mas transforma tudo. É um milagre acontecendo, muitas vezes sem alarde, apenas com a presença suave do divino. Por isso, toda oração deve terminar com gratidão. A mãe que agradece, mesmo antes de ver o resultado, já prova que confia. E a confiança é a linguagem que o céu mais entende. A oração de intercessão se torna, assim, o ato mais elevado do amor humano. Uma mãe oferecendo o que tem de mais sagrado, acreditando que Deus pode transformar lágrimas em cura e dor em bênção. São Rafael permanece ali ao lado dela, guardando o coração e o filho, até que a promessa se cumpra e a saúde floresça outra vez, sob a luz eterna do Criador. A oração de invocação a São Rafael. A oração que invoca São Rafael é mais que uma sequência de palavras. É um encontro. É o instante em que o céu e a terra se tocam e a voz humana se une à voz dos anjos. Quando a mãe começa a rezar, algo sagrado acontece. O tempo desacelera, o ambiente muda, o coração se acalma. Não é um ato comum, mas um movimento espiritual. Nesse momento, São Rafael se faz presente, não como uma imagem distante, mas como uma presença viva, real, que escuta, acolhe e age. Ele vem em nome do Deus Altíssimo, conduzido pelo Espírito Santo, trazendo o dom da cura e a luz que dissipa as sombras da dor. Esta oração deve ser feita com o coração, não apenas com a boca. Cada palavra precisa nascer da fé, não da repetição.
É uma conversa direta com o arcanjo, um pedido confiante àquele que viu a face de Deus e conhece os segredos da cura divina. Quando a mãe fecha os olhos e se entrega à oração, ela abre as portas do invisível. O lar se torna altar, o quarto se transforma em santuário e o amor se converte em força celestial. São Rafael escuta a voz da fé. Ele percorre os caminhos invisíveis entre a terra e o trono de Deus, levando o pedido e trazendo de volta o remédio espiritual. Diga com fé profunda: São Rafael, arcanjo, médico divino, servo do Deus Altíssimo, eu te invoco neste momento de dor e esperança. Entra em meu lar, visita meu filho, toca com tuas mãos de luz tudo aquilo que está ferido. Onde houver febre, traz alívio. Onde houver medo, traz paz. Onde houver desânimo, reacende a vida. Eu te consagro esta casa e este coração. Que a tua presença dissipe toda enfermidade, toda perturbação e todo espírito de desespero. Reveste meu filho com a luz do Espírito Santo. Cura o corpo e a alma. E faz com que o sopro de Deus renove tudo o que o mal tentou apagar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu confio e espero. Amém. Essa oração não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Deve ser feita com serenidade, sem pressa, com a certeza de que o arcanjo já escutou antes mesmo que a última palavra fosse pronunciada. São Rafael se move com a fé, não com o som. É o coração que o chama, não a força da voz. Enquanto a mãe reza, o arcanjo começa a agir. Ele visita o corpo do filho, purifica o ambiente, dissolve o peso espiritual, fecha as portas que o mal abriu e sela a casa com a presença de Deus. A fé não precisa ver para saber que ele chegou. Basta sentir a paz que se instala quando a oração é verdadeira. Cada vez que essa oração é feita, um elo se fortalece entre o humano e o divino. É como se a mãe entregasse nas mãos de São Rafael um cálice de lágrimas e esperanças, e o arcanjo o levasse diante do trono de Deus. O que sobe como dor, desce como bênção. E mesmo quando a resposta parece demorar, algo já está sendo restaurado, dentro do corpo, da mente e da alma. A cura espiritual acontece antes da física, porque é a fé que prepara o caminho para o milagre. Rezar a São Rafael é confiar que Deus ainda age, que o amor do céu ainda desce sobre os lares e que nenhuma súplica sincera cai no vazio. É proclamar que há um médico acima de todos os médicos e que ele age quando a ciência se cala. É lembrar que o Espírito Santo sopra onde quer e quando quer e que seu sopro traz vida. É reconhecer que o sofrimento humano, quando unido à fé, se torna instrumento de graça. Durante essa oração, imagine São Rafael cercado de luz, caminhando pelo seu lar. Veja-o aproximar-se do filho, colocar as mãos sobre ele e sussurrar com voz mansa: em nome de Deus, sê curado. Sinta essa palavra se cumprir. Sinta a atmosfera se transformar. O amor divino não é apenas promessa, é presença. São Rafael é o sinal dessa presença, o mensageiro do consolo, o anjo que recolhe lágrimas e as devolve em forma de cura. Por isso, repita essa oração sempre que o coração apertar, sempre que a fé parecer pequena, sempre que o medo quiser crescer. Cada vez que o nome de São Rafael é pronunciado com fé, uma nova bênção é liberada. E mesmo que a cura física ainda não se manifeste, a paz que vem do alto já começou a agir. Porque onde há oração, há esperança. Onde há esperança, há vida. E onde há fé, São Rafael permanece, cumprindo fielmente a missão que o próprio Deus lhe confiou: curar, proteger e restaurar todos os que acreditam no poder do amor divino. Visualizando a luz curativa. Feche os olhos e imagine por um instante
que o quarto onde seu filho dorme é iluminado por uma luz suave, dourada, quase imperceptível. Ela não vem de uma lâmpada, nem do reflexo da lua, mas de uma presença viva que desce do alto. Essa luz é São Rafael, o arcanjo da cura divina, caminhando silenciosamente pelo ambiente, trazendo a essência do Espírito Santo. Ele não faz barulho, não se impõe, não provoca espanto. Sua presença é paz, é ternura, é calor que envolve e renova. Onde ele passa, o medo se dissolve, a dor enfraquece e o ar se enche de serenidade. Imagine essa luz se aproximando do leito do seu filho. São Rafael coloca a mão sobre a fronte dele e uma corrente invisível de graça começa a fluir. Cada célula parece responder à presença divina. Cada parte do corpo desperta para o equilíbrio. Não há pressa, não há agitação. Há apenas harmonia. Essa luz penetra não apenas o corpo, mas a alma. Cura as feridas antigas, apaga os traumas escondidos, dissolve os medos que a mente ainda guarda. O quarto se torna um templo, o ar se torna oração, e o amor de Deus toma forma na atmosfera. O brilho dessa luz não é apenas simbólico, é real para quem crê. É a manifestação da presença celestial que responde à fé. Cada oração pronunciada, cada palavra dita com amor, é como um fio que puxa o céu para dentro da terra. São Rafael se move por esse fio, guiado pela confiança da mãe que ora. Ele se ajoelha diante do sofrimento e o transforma em semente de esperança. Ele não altera o tempo de Deus, mas apressa o consolo. Porque onde há amor verdadeiro, o céu nunca se atrasa. Essa visualização não é fantasia, é exercício de fé. A mente humana precisa de imagens para compreender o invisível, e Deus, em sua misericórdia, permite que vejamos com os olhos da alma o que os olhos da carne não podem ver. Quando você imagina essa luz, está, na verdade, abrindo o coração para recebê-la. Está dizendo ao céu: eu acredito. E a fé que acredita é a porta por onde o milagre entra. São Rafael entende essa linguagem sem palavras. Ele responde com gestos divinos. Uma calma súbita, um sono restaurador, um diagnóstico que muda, um alívio inexplicável. Permita-se permanecer nesse estado de contemplação. Respire com calma. Sinta a luz tocar você também. Porque quando o arcanjo desce para curar o filho, ele também cura o coração da mãe. Ele retira o peso, a culpa, o medo e devolve a certeza de que Deus está no controle. Essa luz que você imagina não desaparece quando a oração termina. Ela se torna presença constante, uma chama que continua ardendo silenciosamente, mesmo quando o corpo se entrega ao descanso. Veja essa luz envolver toda a casa. Passa pela porta de entrada, pelos corredores, pelos cômodos, purificando tudo. Onde há perturbação, ela traz ordem. Onde há tristeza, ela semeia a alegria. Onde há dúvidas, ela planta fé. É a presença do Espírito Santo acompanhando São Rafael, consagrando o lar, selando-o como território de Deus. Nenhuma força das trevas resiste à luz da fé. Nenhum mal permanece onde o nome de Deus é invocado. Nenhum desespero sobrevive onde o arcanjo passa. Agora visualize São Rafael levantando os olhos para o céu. Ele não precisa falar. Deus compreende. A resposta divina começa a descer. Às vezes é cura imediata, outras é fortalecimento interior. Às vezes é transformação lenta, mas profunda. O importante é saber que o processo começou. A mãe que confia não precisa entender os detalhes, precisa apenas permanecer fiel. O milagre é como uma semente, germina no silêncio, cresce no tempo certo e floresce na luz. Enquanto a oração continua, sinta o ar mais leve, o corpo mais tranquilo,
a alma mais confiante. Essa serenidade é o sinal da graça em ação. O Espírito Santo está ali e São Rafael, servo fiel, permanece em guarda. Ele vigia o filho durante o sono, protege o lar. E quando o amanhecer chega, ele ainda está ali, invisível, mas presente. Porque os anjos não dormem quando há uma alma em oração. Ao abrir os olhos, lembre-se, essa luz não é um instante de imaginação, mas um sinal da presença de Deus. Mesmo quando você não vê, ela continua ali, alimentando a fé, curando aos poucos, consolando sempre. São Rafael é o portador dessa luz, e cada vez que seu nome é invocado com amor, o céu se move. Guarde essa imagem no coração. Quando o medo voltar, feche os olhos e veja novamente essa luz entrando no quarto, repousando sobre o seu filho e trazendo a certeza de que o amor de Deus é maior que qualquer dor. O testemunho da fé. Há histórias que não chegam aos livros, mas permanecem gravadas no coração de quem as viveu. São testemunhos silenciosos de mães que confiaram, oraram e viram o impossível acontecer. Uma delas conta que após dias de angústia e noites sem dormir, ajoelhou-se diante do leito do filho doente e, sem força para dizer palavras, apenas sussurrou o nome de São Rafael. Naquela noite, o quarto parecia mais leve. O ar trazia uma paz que não vinha deste mundo. No dia seguinte, o médico olhou os exames, balançou a cabeça e, sem compreender, disse: "Está tudo normal." Ela não explicou. Apenas chorou, porque sabia que o céu havia respondido. Esses testemunhos não são lendas, são sinais. Cada um deles revela que o milagre não está no espetáculo, mas na fé. São Rafael não vem para provocar admiração, mas para despertar confiança. Ele age quando a fé é maior que o medo, quando a oração é mais insistente que o desespero. E quando ele age, o céu se manifesta de maneira discreta, mas inconfundível. O filho que não dormia volta a repousar. A febre que persistia cede. O coração que vivia inquieto se acalma. O que era angústia se transforma em esperança. A cura acontece primeiro na alma e depois se reflete no corpo. Deus não opera milagres para impressionar, mas para salvar. E cada vez que um milagre acontece, o mundo espiritual se alegra. São Rafael, mensageiro de cura, se torna testemunha diante do trono do Altíssimo de que a fé humana ainda floresce. Ele apresenta o nome daquela mãe e daquele filho a Deus, e o Senhor responde com misericórdia. O milagre é a assinatura do amor divino sobre uma história de fé. Não há coincidência, apenas providência, mas o testemunho não é dado apenas pelos que foram curados. Também é testemunho a paz, que vem antes da resposta, o consolo que chega antes da solução, o amor que cresce em meio à dor. Há mães que dizem: "Meu filho ainda está em tratamento, mas eu já sinto que Deus está agindo." Isso também é milagre, o milagre da confiança. É o momento em que o coração deixa de temer e começa a descansar no amor de Deus. São Rafael, o médico divino, age tanto na cura física quanto na conversão interior. Às vezes, o corpo é restaurado, outras, é o espírito que desperta para a fé. É preciso olhar para esses testemunhos não como histórias distantes, mas como promessas vivas. Cada oração feita com fé se torna uma semente lançada no campo de Deus. Pode levar tempo, pode enfrentar tempestades, mas essa semente floresce. E quando floresce, traz frutos de gratidão e fé renovada. O testemunho não pertence apenas à mãe ou ao filho, mas a todos os que escutam e voltam a acreditar que o impossível é apenas o início do agir divino. Há quem pense que o céu está em silêncio, mas o silêncio de Deus é o tempo da preparação.
São Rafael continua a trabalhar mesmo quando os olhos humanos não percebem. Ele move circunstâncias, toca corações, inspira médicos, fortalece famílias. Muitas vezes o milagre começa como uma mudança de atitude. O medo se transforma em serenidade, o desespero em oração, a dúvida em confiança. E quando o coração muda, o caminho da cura se abre. O testemunho é o eco da fé. Quando uma mãe conta que orou e foi atendida, ela não está exaltando a si mesma, mas glorificando o Deus que cura. É por isso que cada história precisa ser contada, porque outras mães precisam ouvir que a esperança ainda vive, que a oração ainda tem poder, que São Rafael ainda caminha pela terra. A fé é contagiosa. O testemunho é a chama que reacende a luz naqueles que já quase desistiram. Muitas vezes, Deus permite que presenciemos milagres para que o mundo não se esqueça de que Ele continua presente. São Rafael é a prova dessa presença, o sinal de que o amor de Deus nunca se cansa de visitar os que creem. Cada cura, cada consolo, cada alívio é um lembrete de que o céu se move a favor dos que oram. E mesmo quando a cura não vem da forma esperada, a fé nunca é em vão. O milagre maior pode estar na paz que brota no coração, na força que surge do sofrimento, na certeza de que o amor divino jamais abandona. O testemunho é a voz da alma dizendo: eu confiei e Deus me ouviu. E São Rafael, como mensageiro do Altíssimo, confirma com sua presença luminosa: Deus está aqui. Que esses testemunhos despertem em você a mesma confiança. Que você creia que não há oração perdida, nem lágrima esquecida. Que o arcanjo, aquele que cura, também testemunhe por você diante de Deus, levando o nome do seu filho como oferta de amor e fé. Porque quando uma mãe ora, o céu escreve um novo capítulo, e o milagre, visível ou invisível, começa a acontecer. A promessa de proteção e paz. Depois que o milagre começa a agir, há uma promessa silenciosa que se estabelece entre o céu e a terra. São Rafael não vem apenas para curar, mas para permanecer. Ele é o guardião da saúde, o protetor do corpo e da alma, o anjo que vigia os caminhos e defende contra tudo o que ameaça a paz interior. Quando uma mãe entrega seu filho nas mãos de São Rafael, ela não está apenas pedindo uma cura momentânea, mas consagrando uma vida inteira à proteção divina. A promessa do arcanjo é clara: aquele que confia jamais estará desamparado. A presença de São Rafael não termina quando a oração acaba. Ela continua como um escudo espiritual. Ele é o guardião dos lares onde há fé, o sentinela das portas que o mal tenta atravessar. Ele permanece junto aos filhos, mesmo quando crescem, mesmo quando se afastam, porque o amor de uma mãe, consagrado a Deus, cria um laço espiritual que o tempo não rompe. Assim como ele protegeu Tobias em sua viagem, conduzindo-o em segurança pelos caminhos perigosos, também guia e protege os filhos daqueles que o invocam. O mesmo anjo que curou e libertou no passado continua a agir hoje com a mesma fidelidade. A promessa da proteção divina é também uma chamada à confiança contínua. A mãe que ora deve lembrar-se de que a fé não termina com a resposta, mas se renova a cada novo amanhecer. A oração não é uma chave que se usa uma única vez. É uma porta que se mantém aberta. Quando o lar é entregue ao cuidado de São Rafael, ele se torna território de luz. As energias negativas, os pensamentos de medo, as influências do mal, tudo se dissipa diante da presença do arcanjo. Ele caminha pelos cômodos, guarda o sono das crianças, fortalece os vínculos familiares e sussurra a esperança nas horas de desânimo. Essa proteção, no entanto, não é apenas física, é também emocional e espiritual. O arcanjo defende o coração dos filhos
contra as tentações e os medos que o mundo impõe. Ele guarda a mente para que não se deixe contaminar pela tristeza e protege o corpo contra aquilo que o enfraquece. Ele é o portador do equilíbrio, o mensageiro que recorda que a saúde verdadeira é um estado de harmonia entre corpo, alma e espírito. Onde há oração, há ordem. Onde há fé, há segurança. E onde há amor, São Rafael encontra morada. A mãe que persevera na fé experimenta algo profundo, a certeza de que não precisa ver para crer. Ela percebe que cada vez que pronuncia o nome de São Rafael, algo se transforma. Às vezes, o sinal é discreto. Uma noite de sono tranquila, uma sensação de leveza, uma mudança inesperada no comportamento do filho, uma paz que invade o lar. Outras vezes, é um livramento evidente, uma cura rápida, um perigo evitado. Tudo isso é a ação do arcanjo, trabalhando silenciosamente naquilo que o olhar humano não percebe. A promessa de proteção também se estende às gerações. Quando uma mãe consagra seu filho, abençoa também a descendência. São Rafael sela o sangue da família com o sinal da luz divina. Ele escreve nos céus a lembrança daquele nome e o guarda sob a proteção da Trindade. Mesmo quando os anos passam, mesmo quando a fé parece enfraquecer, essa bênção permanece, porque aquilo que é consagrado em nome de Deus torna-se eterno. É importante lembrar que a proteção divina não significa ausência de desafios, mas presença constante de graça. O mundo continua o mesmo, mas quem vive sob o manto da fé vê a realidade de outro modo. O medo perde força, a dúvida se cala, e o coração aprende a confiar mesmo no meio da tempestade. São Rafael não impede as provas, mas garante que nenhuma delas seja vivida sozinha. Ele acompanha, guia e sustenta. E quando o cansaço chega, é ele quem renova as forças, quem sopra coragem, quem reacende a chama da fé. A promessa de São Rafael é a mesma que o próprio Cristo fez: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O arcanjo é a extensão visível dessa promessa invisível. Ele representa o cuidado de Deus, a ternura do Pai, a presença do Espírito Santo. É por isso que, ao invocar seu nome, a alma sente consolo. Ele não apenas protege o corpo, mas também fortalece a fé. Ele ensina que a segurança não está na ausência do perigo, mas na confiança de que o amor de Deus é maior que qualquer ameaça. Quando o filho adoece, quando a dor retorna, quando a incerteza tenta roubar a paz, é essa promessa que deve ser recordada. São Rafael não se afasta dos que o invocam. Ele permanece atento, fiel, constante. Ele é o anjo que acompanha, o médico que trata, o guardião que vigia. Sua luz não se apaga, porque é reflexo da luz eterna de Deus. Por isso a mãe que entrega seu filho à sua proteção pode repousar em paz. Pode dormir tranquila, sabendo que enquanto ela descansa, há um anjo de pé ao lado do leito, guardando o bem mais precioso que possui. E quando o dia amanhece, quando o sol entra pela janela e o filho desperta, é São Rafael quem permanece invisível, sorrindo silenciosamente, agradecendo a Deus por mais uma noite vencida e por mais uma vida guardada. A promessa de proteção e paz é o elo que une a fé humana à fidelidade divina. E esse elo, uma vez formado, jamais se rompe. Consagração da criança a São Rafael. Há um momento em que a oração deixa de ser apenas pedido e se transforma em entrega total. É o instante sagrado da consagração. Quando a mãe, movida pela fé, decide colocar seu filho nas mãos de São Rafael, ela está dizendo a Deus: ele pertence a ti, Senhor. Cuida dele, guia-o, protege-o e faz dele instrumento do teu amor. Essa entrega é uma aliança espiritual.
um ato de confiança tão profundo que o céu se inclina para recebê-lo. São Rafael, o médico divino, aceita essa consagração como missão eterna. Ele passa a guardar aquele filho com a fidelidade de um servo que protege o que é precioso aos olhos do Altíssimo. A consagração não é uma fórmula, é uma decisão do coração. É reconhecer que nenhuma mãe pode controlar o destino do filho, mas pode entregá-lo ao Criador que o formou. Quando a mãe consagra, ela não perde o filho, ela o eleva. Ela o tira do campo da preocupação e o coloca no campo da graça. A partir desse momento, São Rafael se torna presença constante. Ele acompanha o filho na saúde e na doença, na infância e na maturidade, no sono e na caminhada. Sua missão é guiar, curar, proteger e conduzir esse filho ao propósito que Deus preparou desde o princípio. Faça essa consagração em espírito de fé. São Rafael Arcanjo, servo fiel do Deus Altíssimo, médico das almas e dos corpos, hoje eu consagro a ti a vida do meu filho. Coloco em tuas mãos cada batida do seu coração, cada passo de sua jornada, cada respiração de sua existência. Cura o que está ferido, fortalece o que está fraco, ilumina o que está confuso, guarda-o dos perigos visíveis e invisíveis e faz com que ele cresça sob a luz do Espírito Santo. Que sua saúde, seu destino e sua alma pertençam inteiramente a Deus e que tua presença o acompanhe até o fim dos seus dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu confio e consagro. Amém. Ao fazer essa oração, imagine que o arcanjo se aproxima e coloca sobre o filho uma veste luminosa, feita de pura luz celestial. Essa veste representa a proteção divina, o escudo da fé que o mundo não pode penetrar. Ela o cobre da cabeça aos pés, e onde quer que ele vá, essa luz o acompanha. São Rafael, com seu olhar compassivo, ergue o rosto ao céu e apresenta o nome dessa criança diante de Deus. O nome é escrito na eternidade, selado pela misericórdia divina. Nenhum mal pode quebrar esse selo, nenhuma sombra pode apagar essa luz. Consagrar o filho a São Rafael é também um ato de libertação interior. A mãe que carrega o peso da preocupação aprende nesse gesto a confiar. Ela deixa de segurar o medo e passa a segurar a fé. Essa entrega não a enfraquece, ao contrário, a torna mais forte. Porque quem confia no céu não vive mais prisioneiro da ansiedade. A confiança se torna o remédio que cura o coração da mãe, enquanto o arcanjo cuida do corpo e da alma do filho. É uma dupla graça, cura física e paz interior. O gesto de consagrar é também um testemunho silencioso. É dizer ao mundo que há um Deus que cuida, que há um arcanjo que vela, que há uma mãe que crê. Essa fé não é herança apenas para o presente, mas para as gerações futuras. Os filhos consagrados a São Rafael carregam consigo uma marca de luz, e essa marca se estende à família inteira. Mesmo quando se afastam da fé, essa bênção os acompanha, os protege, os chama de volta. Deus não esquece as orações que foram feitas com amor. Depois da consagração, o lar muda. As preocupações diminuem, a paz se torna mais visível. A presença de São Rafael se manifesta em pequenos sinais. Uma noite de repouso tranquilo, uma cura inesperada, uma alegria simples que parece brotar do nada. Esses sinais são lembretes de que o arcanjo está cumprindo sua missão. E sempre que o medo tentar voltar, basta repetir a consagração, renovar o pacto, reafirmar a fé. Porque o que é entregue a Deus nunca se perde. São Rafael se torna o guardião do destino, o anjo que caminha ao lado do filho em cada nova fase da vida. Ele o inspira a fazer escolhas corretas, o defende de más influências, o afasta de amizades perigosas e, quando o erro acontece,
o ajuda a encontrar o caminho de volta. A mãe que consagra não precisa mais temer o futuro, porque o futuro já foi entregue nas mãos do céu. A consagração é a forma mais pura de oração. É fé transformada em ação. É o ato de confiar não apenas na cura de um momento, mas na proteção de uma vida inteira. É um pacto de amor entre Deus, o arcanjo e o coração de uma mãe. A partir desse instante, nenhuma lágrima é derramada em vão, nenhuma súplica fica sem resposta. Porque onde há consagração, há presença divina. E onde há presença divina, a cura e a paz são inevitáveis. Bênção final. Há uma luz que nunca se apaga, a luz que vem de Deus refletida pelos anjos e sustentada pela fé. Quando o coração humano confia verdadeiramente, essa luz se torna permanente, como uma chama que resiste a todas as tempestades. É essa luz que São Rafael deixa no lar de quem o invoca, o sinal da presença divina que permanece mesmo depois que o silêncio toma o lugar da oração. Ele não parte quando o pedido é atendido. Ele permanece, porque sua missão não é apenas curar, mas guardar. O arcanjo da cura é também o arcanjo da constância. Ele continua ao lado da mãe que reza, ao lado do filho que dorme, ao lado da família que crê. Ele circula pela casa invisivelmente, mantendo o ambiente sagrado, afastando o mal, sustentando a paz. E cada vez que o nome de Deus é pronunciado naquele lar, sua luz se reacende com mais intensidade. Essa luz não se vê com os olhos do corpo, mas se sente no descanso que vem após a aflição, na serenidade que cobre a mente, no calor suave que envolve o coração. A luz que nunca se apaga é o sinal de que a graça não se esgota. Mesmo quando novas dificuldades surgem, mesmo quando o medo tenta retornar, ela permanece como uma lembrança viva de que o céu está presente. A mãe que ora aprende a reconhecer essa luz. Às vezes, ela surge em momentos inesperados, no olhar tranquilo do filho, no sorriso que volta em uma notícia inesperadamente boa. São pequenos sinais, mas cada um deles é uma resposta silenciosa do céu, uma confirmação de que São Rafael ainda está ali, operando com a mesma fidelidade. Essa luz também é missão. Quem foi curado, quem foi consolado, quem foi tocado pela graça, torna-se portador dessa claridade divina. O amor que a mãe recebeu se torna o amor que ela pode transmitir. A paz que o arcanjo derramou em seu coração se torna consolo para outras mães que ainda estão em lágrimas. É assim que o amor de Deus se multiplica. Uma oração desperta outra, uma fé renova outra, uma vida iluminada se torna farol para quem caminha na escuridão. A cura recebida nunca é apenas individual. Ela é convite para partilhar esperança. Quando São Rafael se despede, não com ausência, mas com permanência, ele deixa sobre o lar uma bênção. Essa bênção é como um selo espiritual que protege e orienta. Ela garante que, enquanto houver fé, o mal não encontrará morada. Ela promete que, mesmo diante das provações, a paz divina permanecerá como fundamento. A mãe que confia sabe que essa luz é seu amparo, seu lembrete diário de que a oração foi ouvida, de que a presença do arcanjo é contínua e de que a misericórdia de Deus é infinita. E se um dia o medo voltar, se as lágrimas tentarem novamente cair, basta lembrar: a luz nunca se foi. Ela não depende de emoção, nem de circunstância, nem de sentir. Ela simplesmente existe, porque foi acesa pelo próprio Espírito Santo. São Rafael, servo fiel desse Espírito, é o guardião dessa chama. Ele a protege do vento da dúvida, da tempestade da angústia e da escuridão da incredulidade. Enquanto houver fé, essa luz continuará a brilhar, mesmo que o mundo inteiro pareça envolto em sombras. Agora imagine essa luz expandindo-se, saindo do quarto,
percorrendo a casa, alcançando outros lares, outras mães, outros filhos. É a luz do amor de Deus que se espalha, curando o que o sofrimento tocou, despertando esperança onde a dor se instalou. É o reflexo do próprio Cristo que disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Essa promessa ecoa no coração de quem crê, e São Rafael é o mensageiro que a confirma a cada dia, recordando que, mesmo quando a noite parece longa, o amanhecer da graça é certo. Ao encerrar esta oração, ele se aproxima uma última vez, estende as mãos sobre o filho, sobre a mãe, sobre o lar, e em silêncio, como quem sussurra com a própria luz, ele diz: Não temas, Deus ouviu teu clamor, a tua fé abriu o caminho, e o amor do Altíssimo permanecerá aqui. Nenhum mal te tocará, e nenhuma escuridão vencerá o brilho da presença divina. Guarda essa luz em teu coração, e ela te guiará todos os dias da tua vida. Assim termina a oração, mas não a presença. O som cessa, o ambiente silencia, mas o invisível continua ativo. São Rafael, o médico divino, segue cumprindo sua missão, unindo o que estava separado, curando o que estava ferido, sustentando o que estava fraco. Ele permanece onde há amor, fé e esperança, e onde o nome de Deus é invocado com sinceridade. A luz que nunca se apaga é o sinal dessa promessa eterna, a certeza de que o céu não se afasta de quem confia. E quando a mãe se levanta, enxuga as lágrimas e olha para o filho, talvez veja o que sempre esteve ali. Não apenas o rosto amado, mas o reflexo da própria misericórdia de Deus. A oração cumpriu seu propósito. A fé venceu o medo. A luz venceu a sombra. E São Rafael, servo do Altíssimo, continua a velar silencioso e fiel, até que cada coração se reconheça curado pela presença divina que jamais se apaga.